Vamos mergulhar juntos num mistério que atravessa o tempo, um mistério que conecta as estrelas lá no céu com a vida que nasce aqui na Terra, a arte com a biologia. Existe um código secreto, sabe, escondido bem debaixo do nosso nariz. O poeta William Blake, ele capturou uma ideia simplesmente genial, a de que o universo inteiro pode se espelhar nas suas menores partes. Pensa bem, da imensidão do nosso planeta ao milagre que é um embrião, parece que existe um eco, sabe? Uma sintonia fina. Então a grande pergunta que vai nos guiar é essa: será que existe uma espécie de linguagem matemática que a natureza usa para se expressar? Uma linguagem que aparece tanto nas galáxias quanto no nosso DNA? É nessa investigação que a gente vai mergulhar agora. Bom, toda investigação precisa de um ponto de partida, de uma pista. E a nossa primeira grande pista é um conceito matemático. Ele é conhecido por muitos nomes, mas aqui, para facilitar, vamos chamá-lo de proporção divina. E essa ideia não é de hoje não. A primeira pessoa a colocar isso no papel, de um jeito formal, matemático, foi o grego Euclides, lá na sua famosa obra Os Elementos. Mas o curioso é, ele não inventou essa proporção, ele a descreveu, e com uma precisão tão elegante que ecoa até hoje. E aqui está a definição dele. Olhando assim, pode parecer um pouco complicado, né? Mas a beleza da coisa toda está na simplicidade. Pensa comigo, a relação do pedaço inteiro com o pedaço maior é exatamente a mesma relação do pedaço maior com o pedaço menor. É, um equilíbrio perfeito, uma harmonia que se repete dentro de si mesma. E quando a gente calcula essa razão, a gente chega neste número. Um número irracional, que não acaba nunca, conhecido como φ. Ele é representado por essa letra grega, φ. Guarde bem esse número. Ele é a chave numérica para o nosso código secreto. Ok, agora que a gente já tem a nossa pista principal, o número φ, vamos sair à caça. Onde será que esse código aparece? E a resposta é surpreendente. Em quase todos os lugares. E o mais fascinante é que, mesmo antes de entenderem toda a matemática por trás, os nossos antepassados já aplicavam esse princípio de harmonia de forma intuitiva. Muitos acreditam que a estabilidade, a beleza que atravessa os séculos em construções como a Grande Pirâmide no Egito e o Partenon na Grécia, vem justamente do uso dessa proporção no projeto. É uma harmonia que a gente sente, que agrada aos olhos, mesmo que a gente nem saiba o porquê. E é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. A humanidade não criou essa proporção. Nós a encontramos. Ela já estava lá, esperando para ser descoberta, na própria natureza. A próxima peça do nosso quebra-cabeça vem de um matemático italiano, Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Ele descreveu uma sequência bem simples. Cada número é a soma dos dois anteriores. Começa com 1 e 1, aí vira 2, depois 3, 5, 8 e assim vai. É um padrão de crescimento que a gente vê por aí. Tá, mas qual é a conexão disso com a nossa história? Bom, aqui vem a parte realmente surpreendente. Se você pegar um número da sequência de Fibonacci e dividir pelo número anterior, o resultado vai chegando cada vez mais perto de 1,618, ou seja, o nosso número φ. Em outras palavras, o padrão de crescimento da natureza e a proporção da harmonia são, no fundo, a mesma coisa. E essa conexão cria umas formas espetaculares. A espiral que nasce a partir dessa proporção, por exemplo, é a forma mais eficiente de crescimento. E a gente vê ela em escalas absurdas, desde os braços de uma galáxia a milhões de anos-luz até a força de um furacão aqui na Terra. Isso também aparece na escala da vida, claro. É o padrão que organiza as sementes num girassol para que todas recebam o máximo de sol. É o jeito que a concha de um náutilo cresce sem nunca mudar de formato. É basicamente um manual de instruções do crescimento na natureza. Até agora, a gente viu esse código nas construções antigas e espalhado pela natureza. Mas a reviravolta mais fascinante dessa história toda acontece quando a gente para de olhar para fora e olha para dentro de nós. E essa citação resume a ideia perfeitamente. Quando a gente se coloca na equação, a gente percebe que não somos só observadores desse padrão. Nós somos uma manifestação viva dele. E a verdade é essa: o código está escrito no nosso corpo, na proporção dos ossos dos nossos dedos, nas medidas do nosso rosto, na espiral lá dentro do ouvido que nos permite escutar, e no nível mais fundamental de todos, até na estrutura de dupla hélice do nosso DNA. No final das contas, a busca por um código secreto no universo nos leva de volta para nós mesmos. Descobrimos que somos feitos da mesma harmonia matemática que esculpe uma concha do mar ou desenha uma galáxia. Mas,
Se esse padrão é tão universal, o que isso significa? Na última parte da nossa análise, vamos explorar as implicações mais profundas, mais filosóficas dessa descoberta. Porque para muita gente, ao longo da história, o φ nunca foi só um número. Ele foi visto como um portal para um significado maior, quase como uma assinatura do Criador, tecida em toda a criação. Um bom exemplo é o pentagrama. A geometria dele é toda baseada na proporção divina. Para os gregos antigos, era um símbolo de saúde e perfeição. Para os primeiros cristãos, representava 5 chagas de Cristo. E muito tempo depois, foi associado a significados completamente diferentes. A mesma matemática, vários significados simbólicos. E é fascinante colocar lado a lado o que a ciência e o misticismo dizem sobre isso. A ciência fala de eficiência, harmonia, crescimento otimizado. O misticismo fala de unidade, de conexão entre tudo e todos. Embora usem palavras diferentes, parece que os dois estão apontando para a mesma verdade, não acha? E talvez, como Einstein disse uma vez, o ponto de encontro entre a arte e a ciência não esteja nas respostas, mas sim na nossa capacidade de se maravilhar com o mistério. Esse código que a gente viu não acaba com o mistério. Pelo contrário, ele o torna ainda mais profundo e bonito. E assim, a gente termina onde começou, com uma pergunta. Esse padrão que aparece em todos os lugares, é só uma coincidência das leis da matemática? Ou será que é uma pista de uma harmonia universal que conecta tudo, desde a poeira das estrelas até o nosso pensamento? A resposta? Bom, talvez a resposta continue sendo parte do código.